Muito bem, amigos, estamos de volta aqui com o nosso projeto Gabaritando Legislação. Estamos falando sobre a famosa Lei 7.210 de 84, a LEP. E na sequência a gente entra agora no bloco número 7. O bloco 7, que é um dos mais importantes. Então eu vou querer muita atenção de vocês sobre esse bloco aqui. Muita atenção. Talvez ele não seja tão grande no comecinho, mas ele vai dar um trabalho e na prova a chance de cair é muito grande, certo? Então, muita atenção. Bloco 7, capítulo 3 do trabalho. Disposições gerais. Vejam, nós estamos falando, em primeiro lugar, do trabalho do condenado. Nós não estamos falando aqui do preso provisório, certo? Não é do preso provisório e nós não estamos falando também do internado. Esses caras estão fora. Não é o preso provisório e não é o internado. É o trabalho do condenado como o quê? Dever. Então entendam, amigos, que para esse cara o trabalho é obrigatório. É bom que os senhores saibam, porque muita gente fala o que não sabe. Garanto que já ouviram as pessoas dizerem assim: olha, eu acho que o preso ele tinha que trabalhar na cadeia para pagar a comida que ele come. Mas é o que ele faz, amigos. Ele trabalha. O trabalho é obrigatório. Trabalhar é obrigatório para o preso. Ele tem que trabalhar. Se ele não trabalha, é falta grave. Certo? Mas vejam o que eu vou botar aqui. RG. Regra geral. O trabalho é obrigatório para o condenado. Eu não estou falando aqui do preso provisório, eu não estou falando aqui do internado, por exemplo. E vocês vão ver mais para frente, bem mais para frente, que o preso político também não é obrigado ao trabalho. Certo? Mas, de regra, o trabalho é obrigatório. Tanto que diz aqui, como dever. Dever social e condição de dignidade humana. Terá finalidade, educativa e produtiva. Não é educativa ou produtiva. É cumulativa aqui, educativa e produtiva. Certo? Parágrafo 1º. Aplicam-se à organização e aos métodos de trabalho as precauções relativas à segurança e à higiene. Bom, isso vale não só para o trabalhador preso, condenado, como para o trabalhador comum, né? Isso vale para todos. Então não tem muito o que discutir sobre isso aqui. Parágrafo 2º. O trabalho do preso não, isso aqui eu já discuti, já falei para vocês, quem está esperto nas aulas vai lembrar. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho, da CLT. Então, ele não tem carteira assinada, ele não tem FGTS, ele não tem direito a férias, ele não tem direito a fundo de garantia, certo? Ele não tem direito a indenização por acidente de trabalho pelas leis trabalhistas. Mas se ele se acidenta, ele tem direito à indenização por direito material do direito civil, não pelo direito do trabalho. Então, cuidado com essa regra. O trabalho do preso não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Cuidem isso. Isso já caiu em prova e vai cair em prova de novo. Cabe a ti acertar ou errar. Está aqui as mãos de vocês. Primeiro slide, resolvido. Chegamos no artigo 29. Aqui muita gente não sabe, vai saber agora.
O preso, no regime fechado, tá? Ele não trabalha de graça. Nem relógio trabalha de graça. Nem relógio trabalha de graça. O trabalho do preso será remunerado. O preso recebe pelo trabalho que ele exerce. Então, além do trabalho ser um dever, ser obrigatório, ele ainda recebe por esse trabalho. Será remunerado, mediante prévia tabela. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, meus amigos, que ele sabe quanto ele vai receber. Ele sabe antes quanto ele vai receber. Não podendo, isso aqui já caiu em prova, e eu preciso botar em outra cor. Não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. Pode ser metade do salário mínimo, certo? Pode ser um salário mínimo, mas não pode ser inferior a 3/4. Pode ser 3/4 do salário mínimo, mas não pode ser inferior. Certo? Então, grande cuidado quanto a isso. Marquei para que os senhores não esqueçam de jeito nenhum. Parágrafo 1º fala do produto da remuneração. Para que serve essa remuneração? Ué, não é para ele? Não é para ele comprar cigarro e bebidas na cadeia? Não, não é para isso. Primeiro, pessoal, é para indenizar, para indenização dos danos causados pelo crime, certo? Primeiro, desde que o juiz assim determine, o juiz determine que ele repare o dano e que eles não tenham sido reparados ainda, né? Está aqui, certo? Se já foram reparados ou o juiz não estabeleceu, pula-se para outra etapa, assistência à família. Geralmente o preso deixa uma família, certo? Deixa uma família. E se esse preso não contribuir com o INSS, provavelmente ele não faz jus ao auxílio reclusão. Mais um motivo para que esse valor auxilie a família, dê assistência à família. Depois, ele precisa pagar pequenas despesas pessoais dele. Aqui está também. Aí sim, pessoal, o que vai acontecer agora? Fechou isso, nós vamos ter o ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. Então, daqui a pouco, é um preso que, por um motivo, por culpa dele, ele tem que ser deslocado. Ele vai arcar com a gasolina, com o valor daquilo que ele trabalhou, do pecúlio, que nós chamamos, né? Certo? Bom, aí vem o seguinte, e o que sobrar? Parece que não sobra nada, mas, dependendo do caso, o sujeito fica muito tempo preso, né? E o que sobrar? Ressolvados outras aplicações legais, será depositada a parte restante para a constituição do pecúlio. Aqui está o pecúlio, em caderneta de poupança. Ou seja, o dinheiro vai ficar rendendo lá, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade. Aqui está. Quando posto em liberdade. Viram que bacana? Viram que barbada? Certinho, amigos? Sem problemas, né? Sem problemas, resolvido. Artigo 30. As tarefas executadas como prestação de serviço à comunidade não serão remuneradas. Porque prestação de serviços à comunidade é uma pena, é um castigo, é uma pena restritiva de direitos. A pena privativa de liberdade, que é a prisão, é um castigo. Então, trabalhar, tu merece ser remunerado. Porque o teu castigo é ficar preso, recluso. Agora,
Prestação de serviços à comunidade, ir ajudar num sopão, ir ajudar na colheita, ajudar uma instituição, isso não te faz merecedor de nenhum valor. Pelo contrário, isso é o cumprimento da tua pena. Então, tu não vai receber, obviamente, remuneração nenhuma por esse trabalho. Questão boa para cair em prova, certo? Basta ser um pouquinho esperto para não cair numa questão dessas. Então, marquem aí, amigos, tudo que está em vermelho e azul, porque vocês não vão errar uma questão dessas. Chegamos na questão. Vamos ver a questão. Banca Funcab, órgão sedes Tocantins. Prova Funcab sedes Tocantins, cargo analista em defesa social, certo? Para a função de serviço social. O trabalho do condenado como dever social e condição de dignidade humana terá finalidade educativa e produtiva. O trabalho do preso, A, não é remunerado. Ridículo, não é verdade? Já sabemos que é remunerado. B, pode ser remunerado. Já está errado, porque ele obrigatoriamente é remunerado. Desde que seja inferior a 3/4 salário mínimo. Errado, ele é obrigatório e não pode ser inferior a 3/4 salário mínimo. Letra C, não está sujeito ao regime da consolidação das leis do trabalho. Chegamos na resposta, né? Está aqui, não está sujeito ao regime da CLT. Se ele sofrer acidente de trabalho, ele pode ser indenizado pelas leis civis, mas não pelas leis trabalhistas. Vai ser lá pela Fazenda Pública e não pela lei trabalhista. E a 4, que é a contraditório a C, né, é regida pela consolidação das leis do trabalho. Errado, não tem por que marcar. E assim a gente fecha o bloco número 7. Como diz aqui o quadro, bons estudos e até a próxima aula. Muito obrigado, aguardo vocês para o bloco 8.